Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Isaías capítulo 9, o versículo 6 e 7 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aqui nos mostra este menino. Ele realmente nasceu para nos salvar. Ele nasceu para nos trazer exemplos extraordinários. É Jesus, meu irmão. Jesus, nós sabemos realmente que ele foi o nosso pastor. É um dos maiores pastores que se levantou e continua realmente nos orientando. Ele foi realmente alguém que foi um dos maiores missionários, porque ele teve uma missão de salvar aquilo que se havia perdido. Ele foi realmente a luz que veio trazer realmente ali a luz às pessoas que estavam nas trevas. Jesus, ele foi realmente aquele orientador que nos orientava num caminho de bênção, num caminho de vitória. Jesus foi realmente um diácono da maior grandeza, porque Jesus, ele servia à mesa, ele servia. Jesus foi algo realmente extraordinário de humildade, ao ponto dele realmente ali pegar uma toalha, colocar realmente ali no ombro e lavar os pés dos discípulos. Então Deus tem colocado algo no meu coração, querido. O perigo que a gente corre, porque na verdade, você sabe, eu tenho uma carteirinha ali realmente, claro que o próprio ministério, ele tem realmente ali as suas designações: evangelista João Carvalho Machado. Mas Jesus foi um dos maiores evangelistas, evangelizando para as pessoas. Jesus foi um dos maiores pastores, pastoreando as pessoas, ensinando as pessoas. Jesus foi um dos maiores mestres, porque realmente ele naquele momento ensinava as vidas. Querido, eu fico realmente aqui pensando, tá? O perigo da gente ter um título e deixar realmente de cumprir aquilo realmente que Deus designou para a nossa vida. Jesus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou, se doou para nós, realmente ali morrendo naquela cruz do Calvário. Jesus é um exemplo, querido. É exemplo. Eu fico realmente aí, eu estou com aproximadamente 35 anos do Evangelho. Eu preciso ainda aprender muito, porque realmente Jesus precisa me ensinar a servir a mesa. Jesus precisa realmente me ensinar ainda a lavar os pés dos discípulos. Jesus precisa me ensinar ainda a ser um dos missionários extraordinários. Jesus precisa me ensinar muitas vezes ainda, porque ele foi cuspido e espancado, chamar ele de Beelzebu, e muitas vezes vamos nos chamar de falso profeta. Eu preciso aprender de Jesus, querido, que não é o título, não é a carteirinha, é você realmente seguir o exemplo do nosso mestre.
Aqui diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. É Ele que comanda tudo, meu irmão. Nós somos simplesmente o seguinte, servidores dele. E muitas vezes a gente se acha grande. Muitas vezes a gente se acha o bambambam. Eu sou tal. É eu que comando. É eu que faço. E eu quero que Jesus me ensine a ser servo, meu irmão. Eu quero que Jesus me ensine a ser manso. Eu quero que Jesus me ensine a ser humilde. Eu quero que Jesus me ensine. Porque tem certa localidade, querido. Eu tenho uma carteirinha evangelista. Em certas localidades as pessoas me chamam de Pastor João. Mas eu tenho uma carteirinha de evangelista. Mas muitas vezes eu também assumo uma posição de pastorear as vidas que estão muitas vezes desorientadas. Tem certos trabalhos que as pessoas me intitulam Missionário João. Eu preciso ser um missionário. A missão de buscar as vidas que estão se perdendo. Muitas vezes eu vou realmente para certos trabalhos. As pessoas me chamam servo de Deus. Não me dão título. Eu preciso ser um servo de Deus para servir. Irmão, nós temos que tomar cuidado. A igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja foi comprada por Jesus Cristo, que pagou um preço terrível, morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus ali naquele remente sofrimento, ele falou: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, Senhor, esse sofrimento. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Vinha anjos e lhe confortava. E ele foi para aquela cruz. Este é um exemplo, muitas vezes, querido, nós temos que se sacrificar para buscar as vidas que estão se perdendo. Quantos missionários estão no estrangeiro? Quantos missionários estão em outra localidade? Muitas vezes correndo risco de vida, muitas vezes morrendo para pregar o Evangelho. Eu quero este exemplo. Eu quero este exemplo para a minha vida. João, para de título. João, para realmente de dizer eu sou tal. João, para de dizer que você é grande. Grande é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não somos nada sem Ele. Você está entendendo? E olha o que diz aqui, ó. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso. Eu peço a Deus que eu seja maravilhoso para servir as pessoas. Conselheiro, eu peço que Deus me abençoe para que eu seja um excelente conselheiro para ali realmente aconselhar as pessoas. Eu peço realmente a que Deus forte, eu peço para que Deus me dê fortaleza, a grandeza desse Deus que venha sobre a minha vida, para que eu possa fortificar as vidas. Eu peço a Deus, aqui está dizendo o Pai da eternidade, que eu possa honrar aquele que é o que veio para morrer por nós. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele. Príncipe da paz, eu peço que eu venha realmente nesse trajeto da minha vida trazer paz para as pessoas, não divisão, não contenda. Você está entendendo, querido? Jesus é um exemplo para a minha vida. Jesus é um exemplo. E outra coisa, Jesus foi chamado de Beelzebul. A gente está sujeito a isso. Jesus foi chamado de falso profeta. A gente está sujeito a isso. Jesus muitas vezes foi cuspido, espancado. A gente está sujeito a isso. Jesus muitas vezes
Os fariseus colocavam pessoas para sondar o que ele pregava. A gente muitas vezes está sujeito a isso, porque vê muitas vezes é o seguinte: olha, fulano, o seu João falou isso, fulano de tal falou isso. Espião. Querido, eu tenho aprendido, se for preciso eu ser um diácono, eu vou ser um diácono. Se for preciso ser um evangelista, eu vou ser um evangelista. Se for preciso ser um presbítero, eu vou ser um presbítero. Se for preciso eu ser um pastor, eu vou ser um pastor. Se for preciso realmente eu lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. Se for preciso ser realmente ali, como se diz, no conselho de ética, eu vou servir no conselho de ética. Você está entendendo, querido? Eu preciso amadurecer. Porque infelizmente, porque a gente vê o seguinte: eu sou, a minha igreja, o meu ministério, que Deus possa realmente nos orientar. Talvez você vai ficar: por que isso, irmão João? Por que tudo isso, irmão João? Por que você está falando isso, irmão João? Por quê? Porque Deus tem colocado no meu coração: seja o meu exemplo. Seja o meu exemplo como eu fui. Me doei, me entreguei, morri pela tua vida. Seja exemplo, filho, nas suas atitudes, nos seus atos, na maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de tratar as pessoas. Seja um exemplo. É isso que nós precisamos. Deus não precisa de muitas coisas não para nos abençoar. Ele precisa que a gente seja obediente. E eu aprendi, você sabe o que eu aprendi nesses 35 anos de idade? 35 anos de crente disso. Eu sei me colocar no lugar que Deus me chamou. Eu sei me colocar no lugar que Deus me chamou. E nunca vou usurpar realmente aquilo que Deus me trouxe. Se Deus futuramente quer mudar o remédio do trajeto da minha vida, Ele vai mudar. Do contrário, eu vou seguir aquilo que Jesus colocou na minha vida. Mas nunca serei alguém de contenda, de divisão, alguém que realmente que vai trazer sofrimento para a vida das pessoas. Eu quero que as pessoas enxerguem aqui. Porque muitas vezes as pessoas me chamam conferencista JC Machado. Muitas vezes me chamam irmão João. Muitas vezes me chamam de pastor João. Muitas vezes falam realmente evangelista João. Muitas vezes falam realmente missionário João. Mas o importante de tudo é que eu seja um servo. Um servo. Um servo. Que eu venha servir. Eu venha servir os meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus possa esclarecer a tua vida, meu irmão, minha irmã. E toma cuidado com os espiões, viu? Diga com quem tu andas, eu direi com quem tu és. A gente tem que tomar muito cuidado com os espiões. Fiquem na paz do Senhor Jesus.